paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Eu sou o pastor Luiz Fernando e neste vídeo vamos aprender sobre a doutrina da Trindade, procurando conhecer um pouco mais sobre o Deus único e verdadeiro. Não se esqueça de deixar o teu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Amém? Vamos para o vídeo. Doutrina da Trindade. Podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte maneira: Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. E vamos ver aqui. Um não existe sem o outro. São três pessoas, mas que pensam da mesma forma, em unidade de pensamento, unidade de poder, unidade de glória, de amor, de presença, de majestade, de beleza, de luz, do que for, sabedoria. Tudo o que um é, o outro é, certo? Então eles estão perfeitamente em harmonia. Deus quer que nós tenhamos essa harmonia com Ele, né? Que, como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que a vontade de Deus seja a minha vontade, prevaleça sobre a minha, né? E eles têm a mesma vontade. Nós vamos observar aqui claramente. Por isso que forma uma unidade. Se cada um pensasse de um jeito, seriam três deuses então. Ou um deles não seria Deus, que pensa diferente, não. É uma perfeição de unidade em tudo, formando uma unidade. São três pessoas formando uma unidade, sendo um só Deus, uma só divindade. Os três participando dessa mesma divindade. Deus não se vê assim, tá? 1, 2, 3. Deus se vê assim, ó. Uma unidade, porém composta. Unidade composta, certo? Por três pessoas, sendo um só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui com mais detalhes. Deus, o Pai, planejou ou criou tudo. Eu já vou explicar aqui. Tem uma visão na teologia que eu não concordo, irmãos. E vários livros teológicos apontam dessa forma, que eu entendo que é uma herança católica, da teologia católica. Você vai ver na Bíblia a expressão Deus Pai, certo? Por quê? Porque na pessoa do Pai está concentrada a divindade. O Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Pai. O próprio Jesus relata sobre isso e falou assim: eu saí do Pai e voltarei para o Pai. E quando ele fala do Espírito Santo, ele fala o Espírito que procede do Pai, que emana do Pai. Então, os três são o mesmo Deus, centralizado na pessoa do Pai, certo? Por isso que fala Deus Pai, como referência. Lá está o Filho e o Espírito Santo, junto com o Pai. Mas você não vai ver a expressão Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Por causa desse erro teológico, muitos judeus, muçulmanos e outros mais acusam os cristãos de idólatras. Porque como se fossem três deuses, é como a Igreja Católica ensina a Trindade, mas de uma forma confusa, mostrando Deus, o Pai, como um senhor velho, cabelo branco, barba branca, irado, o Filho, mais um jovem, né, por causa da encarnação, porém mais calmo, acalmando o Pai, e o Espírito Santo em forma de pomba. Peraí, irmãos. Se o Pai está irado, o Filho está irado, o Espírito Santo também. Se o Filho quer perdoar, o Pai também quer, o Espírito Santo também, porque é o mesmo Deus, é o mesmo sentimento. Então essa herança católica, às vezes tem interferido ainda na teologia da igreja evangélica, né? Então, baseado no que eu estou falando, Deus Filho, você não vai ver essa expressão. Você vai ver Deus Pai, ou às vezes só o Pai, falar a expressão, né? Filho e Espírito Santo, sendo o mesmo Deus. Então eu vou ler de uma forma que eu entendo como a forma correta na explicação da teologia, tá? Deus, através da pessoa do Pai, é o Deus aqui, ó, um Deus, certo? Através de uma das pessoas, no caso aqui do Pai, planejou ou criou tudo. Deus, através da pessoa do Filho, executou o plano criado. Na realidade aqui, ó, planejou, criou tudo, depois fala que o Filho que criou. Observa que não tem como dividir a Trindade, porque realmente o Pai e o Filho estão criando juntos. Mas o Trino Deus, através da pessoa do Pai, verbaliza o plano de salvação, de criação, haja e as coisas são criadas. Deus, através do Filho,
da pessoa do Filho, executa, por isso que ele é a palavra, o efeito da palavra, e Deus, através do Espírito Santo, vivificou, deu vida e ordenou e pôs em ação, ou seja, o que estava sendo criado, ele dava vida, certo? E sustentava como faz até hoje. Quem? Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Então entenda, Deus, através do Pai, se revela. Deus, através do Filho, se manifesta. Então toda aparição divina, que nós chamamos de teofania, a aparição visível de Deus em forma humana, de coluna de tocha, coluna de fogo, em nuvem, certo? Ou como Espírito Santo em forma de pomba, ou a voz audível, algo de Deus seja audível ou visível, chamamos de teofania. Todas essas manifestações, especialmente em forma humana, é Jesus Cristo. Tá? Vamos explicar com detalhes mais para frente. Então Deus, através do Pai, na pessoa do Pai, se revela. O Antigo Testamento é cheio da revelação de Deus através da pessoa do Pai. Deus, através da pessoa do Filho, se manifesta, especialmente na encarnação. E Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele atua. O próprio Cristo fala, tudo que eu faço é pelo Espírito Santo. Em outra passagem, o Antigo Testamento diz assim, envia o teu Espírito e tudo é criado. Ou seja, irmãos, em cada atuação está o Trino Deus, mas através de uma das pessoas da Trindade. Então não concordo quando fala assim, é o ministério do Espírito Santo. O ministério de Jesus é um, do Espírito Santo é outro. Não é ministério de um de outro, irmão. É Deus em uma das pessoas da Trindade em atuação, certo? Ou através da pessoa do Pai está o Trino Deus, através de uma pessoa. Ou através do Filho, mas está o Trino Deus. Ou através da pessoa do Espírito Santo, está o Trino Deus. Deus é inseparável, indivisível. Observa que o próprio Cristo diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que não diz ninguém vai? Porque o Pai estava nele, como o Espírito Santo estava nele em todo o tempo. Quando na cruz do Calvário Jesus diz, Deus meu, porque me desamparaste, era meramente um sentimento humano que todos nós sentimos no momento de angústia. Pode estar uma multidão do nosso lado, gente apoiando, mas se nós estivermos naquele momento de tribulação, alguns até de depressão, certo? A pessoa se sente sozinha, mesmo não estando. Jesus demonstra o sentimento humano para provar que realmente ele tinha encarnado 100%. Não estava metade lá, realmente estava morrendo 100% em nosso lugar. E ele sentiu exatamente o que nós sentimos. Um desamparo, mas Deus nunca desamparou o Filho. Por quê? Porque Deus estava com o Filho na crucificação. O Espírito Santo estava com o Filho na crucificação. A Bíblia diz que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, através da pessoa do Filho, traz salvação. Mas é Deus, porque Deus é o Salvador. Que Deus? O Trino Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde isto. Comece a pensar dessa forma que comece a ter clareza. Quando você lê a Escritura e vê sobre Deus, vai ficar claro. Quando você vê que às vezes tem duas pessoas, né, o Pai falando do Filho, no Antigo Testamento mesmo, né, no Salmo 2 está lá o Filho, e Deus falando que ungiu o seu rei, que é o Filho. E mais claramente no Novo Testamento, que fala já mais abertamente sobre a trindade das três pessoas, você vai entender que é uma só divindade, que é Deus, o Trino Deus, através de uma dessas pessoas. Então, faça essa anotação que é muito importante para que haja uma correção nessa expressão Deus Filho. Deus Espírito Santo é como se fosse mais de um Deus. Então é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Ou, como o próprio Cristo diz no batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o Deus a quem nós servimos, o Trino Deus. Deus, para ficar mais fácil, ele é um trio, certo? Um trio, uma unidade, uma divindade, mas composto por três pessoas. É como um triângulo, certo? Que é um só, mas com três partes. A mesma forma que um triângulo sem uma das linhas não é mais triângulo. Da mesma forma, se nós tirarmos uma das pessoas da Trindade, deixe de existir a Trindade. No próprio João capítulo 1, quando fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, certo? E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Verbo.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Ué, mas sem o Filho estaria o Pai então? O Pai poderia criar? Não! Porque ele e o Pai são um só Deus. Uma só existência. Se não tem um, não tem o outro. Entenderam? Da mesma forma um triângulo. Se tem uma das partes, deixa de ser triângulo. Mas se tiver as três partes, uma unidade, um triângulo. Outro exemplo simples também é o ovo. Casca, a clara e a gema. Não é isto? Se tirar uma das partes também, embora que se quebrar a casca e colocar lá, ainda falamos que é o ovo, mas não completo. Mas aqui é só um exemplo figurado. Mas um ovo só é formado por três partes. Nós somos outro grande exemplo, nós somos trino. O Senhor nos fez, né, até nisso semelhante a Ele. Corpo, alma e espírito. E mesmo assim já é um mistério. É complexo nós entendemos. Muitas coisas é misteriosa com relação ao espírito, à alma. Né? Nós, o ser humano, imagine com relação a Deus. Então meu esforço aqui é citar para vocês, explicando o que a Bíblia nos revela sobre a Trindade. Mesmo que ainda de uma forma superficial, porque nós não poderemos atingir esse entendimento profundo, a não ser na glória, com o corpo glorificado, diante da glória de Deus, aí vai ampliar totalmente o entendimento. Mas por enquanto, nós temos que entender pelo menos o suficiente, né? O mínimo possível básico aí sobre a Trindade divina, que é o Deus único e verdadeiro. A Trindade das pessoas. A divindade é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que significa simplesmente triunidade. Ou seja, 3 em 1. Ou, mais duas opções aqui para entendimento, tá? 3 sendo 1, para mim seria mais correto ainda do que 3 em 1, embora que está 3 em 1 mesmo na pessoa do Pai, certo? Mas 3 sendo 1 só Deus, ou 3 em unidade, perfeita, absoluta. São tão unidos, tá vendo? Aqui 3 em unidade, inseparável, não tem separação, tá unido aqui, ó, mas como se fosse um só. Essência, poder, majestade, pensamento, amor em tudo. Provas. Pronomes pessoais são aplicados a cada uma das pessoas da Trindade. Pai se dirige ao Filho, o Filho se dirige ao Pai. A bênção apostólica claramente indica a distinção das três pessoas, segundo os Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. 3 aqui, ó. Seja com vós todos. Amém. A fórmula do batismo também designa as três pessoas. Em nome, Jesus disse aí, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vê claramente que não fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Porque se houvesse esta forma de expressão de Jesus, daria para se entender que são três nomes diferentes. O nome do Pai é um, o nome do Filho é outro, o nome do Espírito Santo é outro. É a mesma coisa, o exemplo que eu dei aqui. Em meu nome, em nome do José, em nome do João. Então são três nomes. Agora, Jesus disse assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É um só nome. O nome do Pai, em nome do Pai, e do Filho, que é o nome do Filho, que é o nome do Espírito Santo. Este nome é um mistério, que nós não sabemos. É o nome de Deus. Porque o nome Jesus é o nome do homem, do Emanuel, do Deus encarnado, da sua parte humana, Jesus. E ele é o Emanuel, Deus conosco. Mas o nome de Deus ainda é um mistério. Né? Se entende que os judeus até tinham essa revelação, mas com temor de usar o nome em vão, não usaram mais, começaram a chamar só, usar expressões como Yahvé, Javé, Senhor, Jeová, que é Senhor. Depois começaram a ter que colocar Adonai no lugar, porque o Yahvé ainda soava como o nome original de Deus, mas se perdeu o nome original. Observa como é o batismo. O Espírito Santo nos convence que devemos entregar a vida a Jesus. E Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a Deus. Tá? E a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então, o plano de salvação é esse. O Espírito Santo nos leva a Cristo. Deus, pelo Espírito, nos convence. Certo? Nos leva... Deus, através do Filho, nos salva. E o Trino Deus, através desse processo de convencimento do Espírito, e a salvação, e estando no Filho, nos garante a vida eterna, a salvação. Ou seja,
nos aceite de volta para junto dele. Porque quando Deus fez o homem tinha comunhão com Deus. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, do Éden para frente, o homem se distancia de Deus. Agora, todo plano de salvação, o Espírito Santo convence, certo? E o homem volta para o caminho, que é Jesus Cristo, que nos leva a Deus. Por isso que no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é um só nome, ok? Evidências. O Novo Testamento é base segura para a crença na doutrina da Trindade. Mas existem outros fatos que provam também o ponto de vista trinitário. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohim, ou às vezes tem o H, na expressão mais correta, antes do I. Então fica Elohim, plural. Elohim é Deus, certo? Só que na forma composta. Na própria palavra já tem esse significado. Por quê? Porque Elohim, em determinado contexto, pode ser traduzido como espíritos, plural, anjos ou deuses, certo? A mesma palavra no hebraico, né, em contextos diferentes, pode ser utilizada, vai ter outros significados. Lá no Gênesis 1 está escrito: no princípio Elohim criou os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus, certo? E às vezes vai falar dos deuses das nações, falando de Elohim também. Mas vai ficar claro que são deuses no plural, porque está condenando uma idolatria pagã, certo? Então é um consenso nos especialistas do hebraico de todos os séculos aí, que ele pode ser traduzido no plural ou no singular, quando se refere ao único Deus. Mas já mostra na palavra que ele é composto. E até então os judeus não entendiam o porquê. Hoje nós sabemos, composto pela Trindade. Já a palavra Eloá, que também traduz como Deus, é no singular. É como se fosse uma das pessoas da Trindade. Deus através da pessoa do Pai se revelando, né? Uma só pessoa. Ficou claro? Então a própria palavra Elohim já mostra que é uma pluralidade de pessoas na divindade. Continuando, em Gênesis 1:26, diz Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tudo plural. Aqui Deus está consultando e comunicando a si mesmo, usando o plural da primeira pessoa. Observe, irmãos, que alguns tentam explicar, como voz verdade, que Deus está falando com os anjos então. Porque como vai falar no plural? Diz Deus assim: eu faço. Ou já deu a ordem direta? Não. Primeira coisa a se observar. Não há uma discussão na Trindade. Como você acha que deve fazer, filho? Ah, eu acho que deve fazer assim. E assado? Não. Cada um dá uma opinião negativa. Eles pensam igual. Deus já vem com o pensamento da Trindade, de Deus, não o Pai. Com o pensamento pleno da divindade. Façamos o homem, que chegou o momento. Porque a revelação de Deus vem através do Pai. Conforme a nossa imagem e semelhança. Nossa imagem, nossa semelhança, tudo no plural. Falar que Deus está falando com os anjos é dizer que os anjos são criadores também. Então devemos adorar os anjos, em hipótese alguma. Em nenhuma parte da Escritura se prova esse entendimento. Porque se eu tenho entendimento, ele tem que ser provado em toda a Escritura. Certo? Não, em nenhum momento fala que anjo nenhum criou o ser humano. Então, então tem uma outra possibilidade. Então, é plural de majestade, quando a majestade fala em nome do reino. Nós te recebemos, né? É plural que era utilizado. Em nenhuma parte da Escritura, nenhum rei usa essa expressão no plural. Não era o hábito daquela época. E não muito menos com relação a Deus. Deus não fala no plural. Ué, se é uma só pessoa, por que ele vai falar no plural? Representando quem? Os anjos também? Então os anjos estão fazendo parte da criação. Não, quando ele falou façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, não tem nada a ver com a expressão que um rei poderia utilizar no plural, certo? Como uma representação do reino. Não tem nada a ver isso. Isso aí é totalmente equivocado, principalmente já com relação ao próprio hebraico, que não utiliza esta forma, né, de escrita. Então Moisés usa o hebraico da época, que mostrava claramente que se ele está falando no plural, é porque realmente é no plural. Tem mais de uma pessoa com que ele está falando lá.
Aí você vai em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Em outras passagens, mas nós vamos ver detalhe por detalhe que o Espírito Santo está lá, capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Passeando não estava, irmão. Estava fazendo o quê? Enquanto Deus revelava a criação, né, haja, dava ordem, palavra, o Filho, que é o efeito da palavra, Deus, através do Filho, executava o que foi falado. Né, por Ele mesmo, através do Pai. E pelo Espírito dava vida ao que estava sendo criado e ordem, sustentação. É o que tem até hoje. Louvado seja o nome do Senhor.